que bom que você veio. Foi Jesus quem lhe chamou. Vamos trabalhar agora a criança e o jovem com transtorno do espectro autista. Um dos símbolos é exatamente o que a nossa Raquel falou do quebra-cabeça, né? Que tem que estar todo mundo incluído, e é realmente um dos principais símbolos do TEA, eu vou me referir muito ao TEA, né? Agora nós vamos falar especificamente na educação espírita, né? Então, o que é? Qual é a definição? Tem muita definição que vai enfatizar muito assim, é aquela situação de que falta isso, isso, isso. Eu gosto dessa. Por quê? Ela vai dizer que esse transtorno, que vocês conhecem também com a sigla ASD, é caracterizado por uma desordem cerebral que vai impactar o desenvolvimento da pessoa, podendo interferir, olha só, o podendo, quando diz que pode, também não pode. Isso é importante, são os pequenos detalhes, eu gosto dessa conceituação por isso. Pode interferir, né? Podendo interferir na forma como ela percebe o mundo ao redor, interage com os outros. Você viu? Vocês viram a Vera contando que ele batia, agredia, né? Ocasionando desafios sociais de comunicação, verbal ou não, e comportamentais. Então, a gente teve a oportunidade, inclusive, de ver alguns traços ali. Deve ter chamado a atenção de vocês aquilo que eu falei da estereotipia, né? Nós vimos estereotipia ali porque ele estava se organizando mentalmente. Tem uma função, ele estava tentando se reequilibrar. Então, a questão é na interação social, que pode afetar a interação social, linguagem e nas manifestações comportamentais. Essa é a tríade que todo mundo fala, né? O que é para o autista, a pessoa com autismo, o mundo? Como é que nós organizamos a nossa mente? Se eu falo para vocês, tudo isso que eu estou falando, né? Tudo que a gente conversa aqui, tudo que nós estamos discutindo, qualquer assunto que eu puxe aqui, vocês sabem exatamente lá no cérebro onde é que está. Vocês sabem onde puxar as conexões. Vejam, eu falei até do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, do Niemeyer, que eu apresentei para a Sônia. Quanta informação! Museu, o que é museu? A gavetinha do museu estava lá, abertinha para vocês. De Arte Contemporânea do Niemeyer. Niemeyer, alguém pensou na rua, na Avenida Niemeyer, lá do Rio de Janeiro? Não, a mente foi para onde? Para o Oscar. Quem é o Niemeyer? É o Oscar Niemeyer, é o arquiteto. Ou seja, nossa mente se organiza como um armário, onde as nossas experiências estão arrumadinhas. E cada vez que a gente precisa que... Por isso é que vocês estão participando aqui, porque todas as coisas que eu estou falando, vocês têm onde buscar referência. Como é a mente? Isso aqui é a mente do neurotípico. Neurotípico é a palavra que nós usamos para não falar normal. Não se usa a palavra normal. Nós somos normais, eles não são. Não, é um neurotípico. Quem não é neurotípico, quem tem autismo, tem também armário. Opa! Tem também armário. Mas o armário dele é assim. Significa o quê? Niemeyer está ali, o museu está ali, Niterói está ali. Só que, na hora que eu falei toda aquela série de informações, eu mostrei para a Sônia o MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é uma obra do Niemeyer, 4, 5, 6 informações.
o que é que ele precisa para entender isso? Primeira coisa, tempo. Tempo. Além do que, é muita informação, porque, na verdade, o armário dele é bagunçado. Essa é a melhor imagem que eu consigo passar para vocês do que seja o TEA, o espectro do autismo. Né? Ele tem as coisas, aqui é a memória, a nossa memória está aqui, cada coisa organizadinha, no seu nichozinho, no seu lugar. Ele tem as mesmas peças, digamos assim, só que o tempo para encontrar é muito maior. Então, eu vou contar para vocês uma experiência vivida por mim. A clínica da Berenice, eu cheguei às 2h20. Eu saí 1h40 depois. O filho de Berenice, com 23 anos, com autismo severo, durante todo o tempo em que eu estive, ele comeu 2 bananas que já se encontravam descascadas, bebeu 1 copo d'água e abriu um pacote e comeu 2 biscoitos. Assim. Vou fazer de costas, vocês vão me perceber. Enfim, tudo com muito tempo. Severo, treinado. E ali, naquela hora, eu entendi o que é esse processo do armário. Ela dizia, a banana está descascada. Ele tem toque, inclusive. Ele quer alinhar as 2 bananas. O que ele faz com essas bananas agora? Pensa. Tem que segurar. Depois que segura, faz o quê? Come. É um caso extremo. Ele fez as 3 ações. Ele abriu o biscoito, comeu o biscoito. Bebeu a água, abriu a garrafa. Levou 1h40 para comer 2 bananas descascadas, abrir uma garrafa, botar água num copo, abrir um pacote de biscoito que já estava aberto, abrir no sentido só de puxar lá de dentro, 2 biscoitos e comer 2 biscoitos. Então, esse é um caso extremo de um armário extremamente desarrumado e que ele vai precisar de muito tempo para se lembrar de quais são as coisas. No entanto, todas as pessoas que chegam perto, ela diz, dá um beijo na Heloísa. E ela diz, espera que ele vai dar. Aí o tempo já é menor. Aí depois ele vem, ele é grande. Beija. Ou seja, a principal característica é esse armário que precisa de tempo. Então, foi muito bom no intervalo, porque eu já conversei com uma outra pessoa que já me disse, a Maria, por exemplo, trouxe um problema. Posso compartilhar, Maria? De uns jovens que vieram desde 4 anos de idade e que agora o centro mudou de lugar e eles estão com muita dificuldade. Por quê? Uma das características, né,
é precisar de rotina. Então, eu vou passar para vocês o que seria um pensamento de um autista em algumas situações, o que ele gostaria que a gente soubesse dele, né? Olha, eu falando autista, eu disse para vocês que eu também tenho dificuldade, porque durante muito tempo a gente usou isso, né? Mas me perdoem. Eu vejo as coisas diferentes de você. Aquilo que para mim pode parecer óbvio, para ele não é. Aquilo que para mim pode parecer sem perigo nenhum, para ele pode parecer uma coisa extremamente perigosa. Aquilo que eu sei que não vai acontecer, por exemplo, aquelas bolas, eu já vi uma bola estourar. Então, me assustei muito. Eu cheguei aqui, está cheio de bola. Não quero entrar. E se eu não verbalizo, não vou adivinhar o que houve. Ele sabe. Ele percebe diferente. Então, essas bolas, todas elas vão estourar e eu vou enlouquecer aqui, porque foi um susto muito grande que eu levei. Né? Escuto mais alto. Isso não são todos, tá, gente? Eu seria um menino falando. Escuto mais alto, então eles tapam muito os ouvidos por causa de barulho, por causa de ruído. Sinto cheiros mais fortes. Eles têm alterações sensoriais. Sabores são diferentes para mim. São extremamente seletivos naquilo que comem. E aí eu vou até abrir um parênteses para falar disso. É muito comum, embora os médicos não admitam muito, mas na prática eu sei que é assim, porque eu já fiz parte de um grupo, inclusive, que estava aprendendo a fazer alimentação para crianças com autismo, jovens com autismo. Eles têm uma grande parcela com intolerância à lactose, a glúten e açúcar. Então, porque tem problemas gastrointestinais. Muitas vezes está agressivo, muitas vezes está nervoso, porque está sentindo dor, está sentindo mal-estar e não sabe explicar. Vocês imaginem a gente com cólica. Não precisa ir longe, não. As mulheres, quando estão com cólicas menstruais, muitas vezes são extremamente dolorosas. Imagina uma pessoa que está sentindo cólica e não pode dizer, não sabe nem o que é aquilo. Então, essa questão aqui dos sabores, eles são extremamente seletivos. E tem uns que jamais vão comer alguma coisa porque não querem sequer provar. Às vezes, uma comida que vai fazer falta. Vocês ouviram ela dizer que não bebia água? É isso. Né? Então, essa questão sensorial. Preciso de tempo, como eu falei, para entender as coisas. Tenho dificuldades em interagir em meio à sociedade. Então, realmente, talvez essa seja uma das principais características, a mais comum, seja a dificuldade de interação. Ele vai preferir ficar sozinho, ele vai preferir o seu canto, ele vai ficar fazendo lá suas estereotipias, porque é uma característica do autismo é a dificuldade, né? Com a linguagem, como nós falamos, e me comporta de um jeito especial. Essas estereotipias, as mais comuns, as três mais comuns, como eu falei, são aquelas de rodar, 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 ou correr para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, ou fazer os flaps, ou então o balanceio de corpo, que é uma forma de se acalmar, é uma forma de se organizar e dar tempo de ir lá dentro do armário. É o tempo que a gente vai dizer a palavra se reorganizar. Então, antes que tenha crise, ele começa a fazer isso para se acalmar. E quantas vezes nós também, em criança, roemos unha? Não? Me lembro do papai, né? Papai, só que ele estava muito aborrecido. Muito aborrecido. Não deixa de ser uma estereotipia, né? A prevalência, conforme nós falamos, só tem aumentado lá, gente. Em 2004, era uma para cada 166, uma criança. Hoje, ontem, o ano passado, para cada 59, uma criança com autismo. Essa estatística é de vocês, é daqui dos Estados Unidos, né? Pois é, essa é uma questão que a gente não sabe,
Ninguém sabe a causa. Ninguém sabe a causa. Nós conhecemos o Divaldo, que ultimamente está na companhia do Dr. Juan Danilo Rodrigues. O Dr. Juan, ele vem de Quito, ele é um médico que há uma voz comum dizendo que ele tem também, ele faz parte do espectro naquela situação do Asperger, que é menos, que é inteligente, né? Mas ele tem umas teorias diferentes, né? Então, basicamente, a gente sabe que são aquilo que eu falei no início, né? Da necessidade dos espíritos que estão vindo. Agora, ele fala, eu vou deixar para vocês, mas dizendo que é o doutor Juan Danilo que fala, que alguns deles vêm de outros planetas, vocês vão encontrar isso na internet, de outros planetas, e que são tão evoluídos que não conseguem se ajustar aos nossos corpos, mas que eles têm uma contribuição fantástica para dar. Eu acho que a gente tem pouca massa crítica. Em ciência, a gente precisa de massa crítica. O que é massa crítica? Ter um volume tão grande de pesquisa que permita a gente dizer é isso ou não é isso. Então, estamos naquele momento de transição mesmo, estamos num momento em que as coisas estão acontecendo, coisas que são óbvias hoje para a gente, é que as nossas crianças são completamente diferentes de nós. Isso é óbvio, né? A gente sabe que está sendo isso. E sabemos que estamos vivendo um momento de transição, ou seja, eu não vou ser categórica em absolutamente nada em termos de causa. A ciência diz que não sabe. Sabe-se que 20%, de 20% a 25%, a causa é genética. Existem histórias de vacina, existem histórias de problemas ambientais, existem histórias assim assado. Do ponto de vista espiritual, eu mostrei antes ali o que o próprio Kardec fala, porque aquelas crianças que ele chama dos 2 idiotas, eles eram normais e depois apresentam. E no autismo é muito comum isso. A criança tem os primeiros anos absolutamente normais, começavam a falar papai e mamãe, eram vivas, espertinhas, e um dia elas vão para o canto, param de falar. Obrigada. Eu tenho que fazer gesto. Para com isso. Quê? Deixa. É porque eu gosto do gesto. Então, olhar a mãozinha, parar de falar. Aí eu já mostro as características aqui, né? Autismo não é doença. Então, é uma condição crônica de uma deficiência neurológica. Muitos indivíduos com autismo têm deficiência cognitiva significativas, embora alguns apresentem QIs altos. Aí todo mundo já ouviu falar no Savan. O que são os Savan? Então, conhece aquele que pega um helicóptero, sobrevoa tipo Nova York, já fez isso, de helicóptero, 20 minutos, depois desce, pega um painel e desenha a cidade inteira, com todos os prédios, com todos, como se fosse uma fotografia. Tem aqueles que ouvem uma sinfonia ao piano, uma música ao piano, um adágio, uma coisa qualquer, um concerto, senta e toca com todas as notas. É um cérebro diferente. Eles têm alguma coisa muito diferente. E, no entanto, não conseguem sequer se comunicar. A habilidade de aprendizagem, de resolução de problema, de tudo, varia. Ganhei asa. Varia ao extremo, por isso é que é espectro, que vai daqui a aqui. Infelizmente, nós não podemos trazer, mas existem aqueles que são ainda tratados feitos pior do que muitos animais, que são amarrados, agarrados em correntes e presos no Brasil existe. Preso em casinha de cachorro ou preso em lugar que guarda o gás, atrás de uma grade, e que a comida entra assim por baixo. Isso é uma das lutas dos grupos que trabalham a favor do respeito, da inclusão, é acabar com essa situação, mas existem. E as famílias dizem, ele pede para ser amarrado, ele pede para ser preso, porque ele se machuca muito.
Então ela diz, eu prefiro amarrar em corrente na cama, porque senão ele não vai se machucar. Ou seja, existe o severo, existe aquele que a gente nem acredita que seja, porque é uma pessoa tão sociável, tão bem resolvida, que a gente não acredita. Então tem esses 3 níveis, não é? Então o primeiro nível, ele é só interação, que é a área mais afetada, ele tem dificuldade de interação. No segundo nível, ele tem uma certa irritabilidade na coisa da mudança, ele precisa de rotina e precisa de bastante auxílio. E o severo, ele não tem autonomia de jeito nenhum, né? Ele é aquele que precisa o tempo todo, 24 horas, de ter alguém. Não sei se vocês sabem disso, mas diante de um diagnóstico, a grande maioria de quem que vai embora? Dos pais. O autismo é um problema que quem carrega é a mãe. Daí eu ter ficado tão emocionada com a Vera. Porque é mais uma história, eu não sei se o marido existe e se está junto. Mas o fato dela, mãe, ter buscado isso é o movimento delas. É o que elas querem, é visibilidade, é alguém que ajude, porque, de um modo geral, quando vem o diagnóstico, é comum, né? Os maridos vão embora. Nós sabemos que a prevalência é para cada 4 meninos, uma menina. Então, o autismo é tipicamente de meninos. Na clínica, lá onde eu estou fazendo meu estágio, que eu não terminei ainda, estou fazendo. Na clínica, o que eu estava acompanhando eram 8 ou 9. Uma menina no meio lá dos 8 garotos. E somente 2 com pais. Pais amorosos, inclusive. E, né, eu estava numa segunda-feira e chega um garoto com todo tipo de problema, agitado. E a mãe disse, sabe o que é isso? O pai levou, era o dia do pai, o pai levou o Maracanã, e no Maracanã não tem comida, deu para ele o que ele quis. E aí ele volta com toda aquela problemática. Estou contando assim detalhes para vocês verem situações do dia a dia. Então, que bom que o pai levou. Mas o pai também, se o menino precisa da dieta, precisa fazer dieta. Mas eu quis levar para o Maracanã. Então a pergunta é, no Maracanã vai ter o lanche? Então leva de casa, se ele não pode comer. Então, esses cuidados são as coisas das mães. Infelizmente, me perdoem os amigos que são pais, né? Mas são as coisas das mães. Não se sabe também por que isso, por que tem essa prevalência de menino em relação à menina. Não se sabe. Algumas outras características, né? O diagnóstico é difícil, não existe teste, não há nada que se possa fazer para saber se uma criança está nessa condição, está dentro do espectro, mas existem algumas pistas que, infelizmente, e aí eu me coloco na situação também de pai e mãe, ninguém quer ver. Vocês vão entender. É muito duro quando você, que sonhou de ver aquele filho, sonhou com aquela criança, começa a ver. Não olha, não interage, não brinca. Então, o nenenzinho que você brinca, sumiu, apareceu, sumiu, apareceu. O que ele faz? Cada vez que eu arrio assim, morre de rir. Não é rir não, gente. Eles caem na gargalhada. E se você fizer 30 vezes, ele vai todo tempo. Faz isso com a criancinha com autismo. Não olha, não encara, não olha nos olhos. Aí você vai dizer, mas tem um que não existe, eles são todos diferentes. Então estamos falando assim, estatisticamente, quais são os principais traços. Aí vai dizer, mas eu conheço um que, olha, vamos ver o conjunto dos traços? Ok? Age como se tivesse surdo. Tem muito pai que leva para fazer teste. Porque chama.
Vem comer, estou aqui, vem para cá. Muitas vezes no perigo, andando em lugar que não pode, subindo em cerca, fazendo coisas que não pode, sai daí, você vai se machucar. Então ele é levado, ele é desobediente, não. Ele realmente é uma característica. Ele não é surdo, mas age como se não tivesse, que estivesse ouvindo. Ele tem extrema dificuldade de expressar necessidades. Então, lá na clínica, por exemplo, outro dia um menininho fez realmente xixi na piscina de bolinha. Tem uma piscina de bolinha e ele não deu sinal nenhum que estava com vontade de ir ao banheiro. Enquanto o outro sai correndo. Não pedem, praticamente todos que a gente tem lá, eles não se comunicam, não falam. E aí sai correndo e a psicopedagoga, no caso, tem que sair correndo atrás dele para ver se ele está querendo ir ao banheiro. E alguns chegam a manifestar, um ou outro fala xixi. Então, é essa dificuldade, né, de não dizer o que está sentindo. E aí a gente vai dizer o seguinte, eles não são agressivos. Então, quando a gente vê bater cabeça na parede, querer esganar o outro, voar em cima, às vezes são coisas inimagináveis. Alguns têm uma hipersensibilidade de tal forma que a roupa de nylon, a roupa que não seja muito macia, entra na pele como se estivesse ferindo. E ele não sabe falar, ele não sabe dizer. No caso do Dayan, que é um filho de Berenice, isso que eu contei, ele vivia nu, tirava roupa, até que um dia, na casa dela, alguém deu para ela entregar no centro espírita, que eu contei que ela é espírita, uma trouxa de roupa velha. E o Dayan correu na roupa velha, sempre, isso por volta de 5 aninhos, retirou de lá uma roupinha de moletom toda rasgadinha, velhinha, vestiu. E ela disse, ele está me mostrando que isso é o que ele quer. Roupinha macia, roupinha surrada, sua roupinha velha. E aí a gente vai perceber o seguinte, eles dificilmente vão querer roupa nova. Roupa nova espeta. O mesmo drama é cortar cabelo. Por quê? O que acontece quando a gente corta cabelo e não tiram direito? Hein, gente? Pinica pra gente. Para eles é como se fosse agulha. Quando corta, é como se fosse agulha caindo. Então, para cortar, tem que fazer quase que uma burca na criança, né? Deixar o mínimo, só mesmo o toquinho da cabeça. E muitos querem cabelo grande, por isso. Todo mês ir lá cortar cabelo é muito ruim. Então a gente diz, mas por que esse menino tem esse cabelo, tem que andar com esse cabelo todos assim? Por isso, gente. Então a gente precisa ter compreensão com essas características, né? Padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, por exemplo, é muito comum ver enfileirar. Muito comum. O que pega tem necessidade de enfileirar. Seja carrinho, seja canetinha, seja sapato, seja o que for, ele vai enfileirar. Então, veja, nós estávamos fazendo ela estava fazendo, estou me referindo então à psicopedagoga com quem eu faço estágio. Ela tentando fazer palavras com cubinhos com letras. Cubinhos não, aquelas plaquinhas com letras, né? Montando o alfabeto. E para poder fazer as palavras, o que tem que fazer? Tira da ordem, ele enlouquece. Ele volta com tudo para a ordem. Ela diz, não vou conseguir nunca. Tem que fazer de outra forma, porque usar aquilo que é um recurso comum para alfabetizar, comum. Apresentar A, B, C, D, F, G, H, vai embora, e depois vamos escrever casa. Tira o C, tira o A, pronto, acabou. Não tira não, ele tira da mão e volta, né? Porque ele tem essa necessidade de ter esses padrões muito rígidos de comportamento, né? Adoção de formas inflexíveis de rotina. Então, por exemplo, se a criança vai para o centro espírita, é necessário ter rotina. Ele precisa saber o que vai acontecer. Aí você diz, e se tiver que variar? Explica, antecipa, né? Usar objetos de forma não convencional. É muito comum, em vez de brincar com o carrinho, brincar com a roda. Rodar a roda. Estou dando um exemplo.
Foco exagerado, foco. Muitas vezes, numa cena como essa aqui, mesmo que ele saiba ler, porque alguns sabem ler, ele não vai ler, ele vai prestar muita atenção nessa bolinha. Então, na mente dele, ele não vê o todo. Ele dá destaque especial, como se fosse uma lupa, como essa lupa aqui. Aliás, esse é um bom exemplo. Se essa florzinha está lá pequenininha, na mente dele está exatamente como está aqui. É a coisa do hiperfoco. Exagerado e deixa de ver muitas vezes o contexto. Andar na ponta dos pés. Então, juntou tudo isso, ajuda o diagnóstico. Vai levar lá para um clínico, porque é comum que os médicos dizem: está atrasado na fala? É normal. Está fazendo isso? É normal. Junta isso. Essa criança que brinca diferente, essa criança que quer tudo na rotina, essa criança que anda na ponta dos pés, que não enxerga, que não fala, que não se comunica, que não olha nos olhos, possivelmente você tem aí um diagnóstico de autismo. E aí eu vou falar uma coisa importante. Se você não tem diagnóstico, trata como autismo ou não trata como autismo? Antes de ter diagnóstico. Começa uma intervenção, começa já a fazer um tratamento ou não? Espera. Começa. Na dúvida, a ordem hoje é: na dúvida, começa. Porque se não tiver, mal não vai fazer. Você já está treinando na linguagem, você está treinando rotinas, mas se tiver, quanto mais cedo, melhor. Ok? Quem lida precisa saber o porquê de birra. Você está no supermercado, você está no shopping, e aí eles se derrama no chão, e faz birra, e grita. Shopping assim de gente, shopping no Natal, barulho, Papai Noel, Jingle Bells e não sei mais o quê. Ele se joga no chão. E aí o que o povo fala? O que o povo fala? O que mais? Criança mimada, os pais não dão educação. Isso é o que mais se ouve. Então nós temos que nos educar como sociedade, para entender que ali tem uma mãe sofrendo. Que aquela criança possivelmente está extremamente incomodada com barulho, com excesso visual. Então, até isso nós vamos falar. Se você está trazendo crianças para um ambiente de evangelização, dependendo do jeito dele, vê se não tem muito estímulo visual. Diz para mim, Luísa. Yeah. I just want to say, as both a mother of a child with autism and as an educator of children with autism, early intervention is imperative. It's imperative. So if you have a child that you are, as a parent, you know your child, you see, don't be fearful of receiving early intervention services. Those services can make all of the difference. There's a stigma a lot of the times associated with it, and there doesn't need to be. From the start, my little guy didn't talk at 3. Now we can't get him to stop. And it's a beautiful thing. The feeling of not being able to go into a grocery store because you don't know what's going to happen in the fruit aisle. Everyone's going to look at you and they're going to think, you have no control over your child. And I was somebody who knew, because I had taught children on the spectrum for 10 years before I had my own child. God knows what he does. Right? So early intervention, I just had to say that. And that's what I do now, and it's imperative. Muito bem. Thank you. Pera. Ali eu não entendo o que ela fala. Aqui. Não, essa eu entendo. I would like to ask a question. What are your suggestions for dealing with tantrums? Fazer o quê? Interessante. Para birra? Eu vou falar. I will speak about this later. Quando ele se desorganiza mentalmente, né, ele pode ter. Desorganizado mentalmente é isso. Está num ambiente que foge à rotina, um ambiente com muito estímulo, um ambiente com figuras que ele não está entendendo. Imagina o Papai Noel. Você pensa em Papai Noel para uma criança? Você nunca viu?
Ho, ho, ho. Né? Santa Claus. Ho, ho, ho. Né? Então, muitas vezes o acesso de raiva, demonstração, é uma extrema demonstração de aflição. Muitas vezes você acha que não tem uma razão aparente, um apelo insistente para os comportamentos estereotipados, como os flappings, o rodar, etc, etc. Quando ele se desorganiza mentalmente, né? Se ele estiver tentando se reorganizar, não contenha sua resposta. Não contenha. Explique para ele, pergunte o que ele está sentindo, o que está incomodando, por que ele está agindo assim. Abrace a sua criança, caso se você é mãe. Por quê? Muitas vezes, se ele mesmo que não fale, ele pode apontar para a cabeça, ele pode apontar, como criança, o bebezinho, muitas vezes mostra para a gente, né? Aqui, está doendo aqui, ou está com o pé machucado, ou com alguma coisa, né? Verbalize para ele qual é a situação que está sendo vivida. Mesmo que ele não esteja entendendo, mas você verbalize para ele o tempo todo. Mamãe vai entrar aqui, vai ser rápido, tem mesmo muito barulho. De preferência, se a gente conhece, não leva, né, gente? Se você já sabe que vai acontecer, evita. Só que às vezes você não consegue evitar. Você pode estar numa situação no médico, numa situação em que você não procurou, uma situação nova que você não tem como. Mas explica para a criança o que vai acontecer, por que é que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, na clínica, um dia desses, um dos meninos estava extremamente agitado, ele não quis ficar, ele correu, foi lá para fora, saiu 3 vezes da sala e a mãe disse, hoje tinha natação, há mais de 3 anos que ele vai para a natação e vem para cá. Vai para a natação e veio para cá. Hoje chegou na natação, a professora não foi. Ninguém avisou e ele teve que esperar e depois de lá vir para aqui. Isso na cabeça dele é extremamente confuso. Então ele não fez birra de se jogar, mas ele foi para lá fora, ele foi para fora, ele foi para fora. Deitou em cima de uma mesa de totó que a gente tem lá. Se jogou por cima, podendo até se machucar, porque ele quis deitar em cima da mesa de totó. Ou seja, explique, olha, o professor deveria ter avisado sabendo que se trata de uma criança com problema, né? Mas já que não fez, aconteceu isso, nós vamos ter que esperar. Ou seja, você tem como trabalhar. Adiantar os passos é fundamental. Então, no caso que a Maria me contou, que precisa mudar de escola, precisa mudar de local, meu Deus, você tem que antecipar tudo. Tem que levar essa criança no local. Fotografa ele subindo a escada, fotografa ele no elevador, porque você vai usar essas fotos depois para fazer rotina para ele. Demonstre para ele que entende o que ele está sentindo. Ele está caindo na birra lá, você diga, eu entendo o que você está sentindo, eu sei, deve ter alguma coisa te incomodando, mamãe já vai sair, ou nós já vamos sair, nós já vamos resolver isso. Né? Ou, simplesmente, deixe sossegado. Se não for o caso de birra, se ele não quiser mesmo nada, não quer conversa, não quer isso, deixe ele sossegado lá no canto dele. Porque ele vai se balançar, ele vai se balançar, ele vai se balançar, ele vai se balançar, até se organizar de novo, antes que tenha crise. Ele lembra literalmente, ele entende literalmente a fala, ele não entende metáfora. Então, por exemplo, né, se alguém diz aquela menina é uma gatinha, claro que ele vai achar que a menina é uma gatinha. Não vai entender isso. Eles ficam desesperados com essa coisa de não entender o que se fala. Né? Cada pessoa com TEA tem um modo diferente de ser, nós já antecipamos isso. Né? E elas têm, aqui é o que o nosso amigo Dr. Juan mais fala, né? Dificuldade com a empatia. Agora, é importante que a gente diz assim, ela tem dificuldade em sentir empatia, o que não quer dizer que não se sinta com empatia. Ela consegue. Como?
criando vínculo. Se ela cria vínculo, se você... Aí começa com a gente, não com ele, não espere dele. É você que vai, vou fazer de novo o gesto aqui com a minha Giovana. Giovana botou a cabecinha. Que bom, Giovana. Ah, não, é Cafuné. Que bom, Giovana, que você veio. Ah, gente, a Giovana veio. Que bom, Giovana. Vem, meu bem, vem entrar. Vem, entra, vem. Ah, que bom. Se ela gosta, eu não sei se ela gosta, pode ser que ela me afaste. Mas aí eu digo, olha aqui, Giovana. Preparei, porque eu já estou com... Obrigada, Giovana. Eu já estou com tudo preparado. Já estou com tudo preparado, a minha rotina para ela. Eu já estou com o meu... Se no caso tem um computador ligado, eu vou trabalhar no computador. Tem a mesinha com joguinho, eu já estou com joguinho. Tem aqui uma piscina de bolinha, eu já estou com aquilo. Ou seja, meu ambiente já está todo preparado para isso. Então, a empatia começa com a gente. Esse comportamento empático parte da gente. E se ela cria vínculo, ela já vem e abraça, ela já vem. E se não criar vínculo, não tem jeito. O dia que Berenice me disse isso, eu fiquei assim, como é que é? Então, na evangelização vai ter que trocar? Vai, Lúcia, ele não vai. Se não criar vínculo, não tem jeito. Ele tem que gostar da pessoa. E a gente sabe que é espiritual. Não é isso? Eu acho que é... Vai insistindo, mas se a criança de jeito nenhum quer, é sinal de que não houve mesmo. A empatia troca. Bota uma outra pessoa. Né? Aí a gente diz, né? Na minha turma tem uma criança com autismo, e aí? Né? E agora? O que faz? Então, algumas rotininhas, né? Receber com carinho, chamar, já estou repassando porque eu já falei muito disso, né? Chama para conhecer o ambiente antes das aulas começarem. Isso é fundamental, fundamental. Aqui é o nosso centro, aqui vai ser sua sala, a Nádia é a professora que vai ficar com você. Vem cá, Nádia, abraça aqui, olha, aqui é o fulaninho, né? Se ele não quer, vai virar as costas, não tem problema, deixa o tempo dele. Mas ele está ali, está vendo que já viu a Nádia, já olhou a Nádia, né? Então você tem que antecipar, mostra todo o ambiente. Deixa brincar um pouquinho. Não importa que ele vai desarrumar a sala. Você já está com tudo arrumadinho? Vem, essa é a sua sala. E ele vai, talvez se interesse lá, talvez até, né, puxar a cortina, sei lá. Deixa ele explorar aquele ambiente. Organiza os espaços. Deixa os espaços bem organizados, mesinha para isso, o chão para aquilo, como vocês fizeram aqui com as crianças. Vocês prepararam tudo com antecedência, os lapiseras, coisinhas, para a criança já saber com o que ela pode contar. Coloque identificação, aqui é o cantinho dos brinquedos, ali é aquilo ali, com ilustração, né? Se for o caso, tentar diminuir estímulo sonoro e visual. Se ele se incomodar muito, com muita coisa, diminui um pouco, ok? Fique atento para objetos que estimulem a fixação. Muito ventilador rodando, muita coisa que roda, eles vão se distrair o tempo todo. Há crianças que não saem de frente de máquina de lavar roupa. Eu lembrei disso. Okay? E descubra o que ele gosta de fazer. Sempre tem alguma coisa que ele gosta de fazer e começa a oferecer para ele aquilo que ele gosta de fazer. Oferecer material adaptado, a gente já falou um pouco antes, né? A base do trabalho, como nós falamos, é isso que está aqui. Se você consegue estabelecer vínculos, braço aberto de verdade, e eu volto a dizer, eu não estou falando do ponto de vista só científico, técnico, espiritual. Não é à toa que a gente é evangelizador. Não é à toa que a gente recebe quem está chegando. A gente se comprometeu, eu tenho certeza absoluta disso.
A gente se comprometeu. A gente quer liquidar uma fatura antiga, muito grande, nessa vida só. Então diz, junta tudo aí, manda, porque eu vou ser evangelizador. E vem, né? E aí tem que receber tudo, não tenho dúvida. Ok? Então essas plaquinhas, ó, refeitório, cantinho da leitura, banheiro, ajuda na identificação dos ambientes, na segurança dele. E ele vai guardar isso. Então ele já sabe, ali é o banheiro, aqui é o cantinho disso, aqui é o cantinho daquele, né? Ah, o espaço funcional, todo bem organizado. E aqui eu queria falar disso, né? Organizar quadro de rotina é fundamental. Eu não falei das fotos? O quadro de rotina, ou você usa as figurinhas que já tem aqueles símbolos pictóricos que são universais, né? Todo mundo tem programa para fazer, já são prontos, é só imprimir, plastificar, a gente sempre plastifica. Como é que você faz? Você prepara um velcro, né? E tem os cartões. E aí você coloca a rotina para ele. Quando você chega, você vai brincar, ou vai para a sala, ou vai tomar passe, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo. E em casa também. Como é que escova dente, como é que toma banho. Você pode, com fotografia dele, colocar todos os passos que ele vai olhando, vai identificando, vai fazendo. Então, isso é uma forma de organizá-lo. Né? É um velcro, todas as pecinhas têm velcro atrás. Tá claro, gente? Então, vocês estão quietinhos aí, ficou claro? Ou então, usar os recursos. Esse que está aqui, eu tenho visto sendo usado. É muito interessante. É pequenininho, é de plástico, as figurinhas são menores e eles que conhecem as necessidades deles, eles têm então com essas folhinhas transparentes, com lugarzinho para prender, tudo com velcrozinho, ou então com bolsinha, já vi dos dois tipos, e aí ele tem as figurinhas. Então ele tira de lá, quero ir no banheiro, coloca lá. Estou com fome, coloca lá. Quero beber água, não sei o quê. Quero falar com a minha mãe. O que for, ele tem as figurinhas e vai montando e apresenta. Ele apresenta. Vira a folha, chega perto do evangelizador e mostra. Então fica fácil da comunicação mesmo quando ele é treinado, porque é muito visual e é muito fácil. E ainda esse recurso de colocar as figuras, então nós, por exemplo, lá na clínica, eu boto nós porque eu estou tão integrada lá, eu vejo assim, fotografia com a mãe, com o pai, para ver se ele também está querendo lá fora falar com o pai. Então já vi menino pegar, vai lá na pranchinha que tem a mãe, bota o dedo na mãe, menino que não fala, bota o dedinho na mãe, ela diz, você quer que fale com a mamãe? Vai lá fora, chama a mãe. Era isso, ok? E aqui é o eletrônico, né? Quando tem recurso, existem programas em que aperta, fala. Cada coisa que se aperta ali, fala. Existe esse que está aqui, que tem frases completas. Por quê? Aqui são a parte social, aqui são as pessoas, aqui são os verbos, aqui são os objetos, e aqui é uma miscelânea, né? Não, os adjetivos. Então, pela cor, eles se organizam, tá? Tiram as pecinhas, colocam isso e tem a frase pronta aqui. Eu quero sorvete, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Ele vai, a mamãe, papai, ele vai tirando as peças. Isso é feito, tem para baixar, de graça. Como que né? você treina ele para começar a usar? Né? Como que se treina as crianças para começar Como que treina para começar a usar? Você começa com pequenas peças, né? Você quer sorvete? Você mostra a pecinha do você. Quer sorvete? E vai todo dia, ele vai. Não começa com a prancha inteira. repetição e frequência? Você vai com pequenas doses. Foi isso que você fazia? Like this? A little... It depends on the child. It's depending on the child. So, for example,
some children that are, you would do the way that you were saying, whereas other children like my son who is verbal, if I still used a PECS system with him, it will be easier for him because everything is very visual for him. So in Centro, I have access to these abilities to make icons and symbols. I'm happy to assist anyone who needs them for boards in their centers. Please tell me. I have access to it, okay? Thank you. Wonderful. Então, vamos terminando aqui. Então, como ajudar? Provocando autonomia. Uma das coisas mais importantes que a gente pode ajudar é levando para a autonomia, valorizando o pequeno esforço dele. Aí a gente pode pensar naquele que não é muito severo, por exemplo. Então, esses meninos aqui, esses aplausos nossos foram fundamentais, porque legitima a ação levantando a autoestima. Porque não adianta você, sem ouvir, dizer, ai, que lindinho você toca. Agora, ele tocou, a gente ouviu, né? O nosso aplauso legitima, é diferente. Levar a sério os sentimentos. Eles têm sentimentos e a gente tem que respeitar, né? Mostrar que você realmente se importa com eles. Você está ali para ajudar, você está ali de verdade, né? Evitar a comparação com os neurotípicos, gente, não pode. Ah, mas eles já estão fazendo, você ainda não fez. Espera o tempo dele, né? Então, portanto, sendo paciente e ajudando a socializar. É muito importante isso, né? Como eu falei, está na festinha, faz o sacrifício, renuncia a alguma coisa para ele poder também ficar, certo? Então, tem que ajudar a socializar, conhecer as restrições alimentares, são as formas que a gente tem. E aí eu vou passar, né? Então, em vez de olhar a diferença, ver as potencialidades dele. É muito importante ver o potencial. Porque às vezes ele tem potencial. Como é que se descobriu o potencial desses meninos para a música? Dando chance a eles. Então aqueles pequenininhos que agora estão batendo ali no xilofone pela cor, e a moça falando da cor para eles vão desenvolver, porque eles estão tendo potencial para isso. Então a gente pode também descobrir potencial e explorar, porque eles têm sentimentos. Eles vão gostar de se apresentar. Vocês viram o gesto? Viram? É isso. É o reconhecimento. Você me valoriza. Estou te agradecendo. Eu aprendi que isso é bonito. Ok? Então, vê isso. Agora, o que acontece? Isso eu vi. Enquanto brinca, eu vi Michel, de 5 aninhos, brincando aqui. Ela vai falando, e ele fica... Daí a pouco, quando a gente vai fazendo outra coisa, ele vai e responde aquilo que ela estava querendo. Você viu como ele prestou atenção? Então, uma das orientações que eu passo para vocês seria essa. Mesmo brincando no ambiente, não é aquela coisa de ficar lá no canto, não, que eu não estou nem ligando. Se você fez tudo, se você trouxe, mas ele não engajou, vai falando de Jesus, já falando das parábolas, vai fazendo, não falando, mas fazendo trabalho, porque ele está ouvindo. E o Espírito está ali, né? Eu vejo, por exemplo, sabendo os interesses dele, né? É muito comum gostarem da Peppa, né? Peppa Pig, né? Eu vejo lá como é que eles agarram com ela e ficam interagindo diante. A gente usa muito televisão lá, né? Programinhas, musiquinhas e tal. E aí teve um dia que era a família da Peppa e ela tinha aqui a família da Peppa. E é muito comum também usar a mão do outro para fazer a coisa, não é isso? Usa a mão para trazer, eu quero essa bolsa. E aí faz assim na mão da pessoa para mostrar o que quer. Então, foi muito interessante eu vendo... ela tinha que mostrar na tela o que queria, ela pegou a Peppa para botar a Peppa para bater para ela. Eu falei, mas olha, ela está transferindo para a Peppa, era a única menina, para a coisa da mão que ela agarra, né? Então, deixar realmente que eles se distraiam ali, porque estão prestando atenção. E, sobretudo, né, começar a explorar material, deixar livro à mão, deixar quebra-cabeça grande, para que eles manipulem. E agora,
descobrir o foco, de que eles gostam. Essa mãe descobriu que esse menino é capaz de montar este aviãozinho. E vende. Ele vende o aviãozinho. Quem é essa mãe? É o Dayan, com a minha amiga Berenice Piana. Né? E eu fico, inclusive, assim, muito comovida quando eu falo de Berenice, porque a luta delas, ninguém tem ideia do que Berenice sofreu no Brasil quando foi procurar ajuda, porque não havia absolutamente direito nenhum para as crianças autistas, né? E ela só ouviu não, mas ela diz não, pelo meu filho eu vou. E enfrentando todos os nãos, conseguiu depois se tornar realidade, né? E esse era aquele menino que eu estou contando, que apesar de tudo isso, ele monta em 5 minutos. Isto, ele monta em 5 minutos. Que levou 1 hora e tanto para comer a banana, ele monta em 5 minutos sem parar. Sem parar. Mas, em compensação, na hora de vender, aconteceu comigo, fui lá, comprei, estava na banca, num negócio lá do Raul Teixeira, para ajudar a instituição do Raul Teixeira. Estava lá na banca, a Berenice sempre vai a esses eventos, uma confraternização, a gente chama de feirão. Eu pego, compro, pago e dou dinheiro. O que é dinheiro para ele? Um pedaço de papel. Dei um pedaço de papel, entreguei lá para quê? E levei. Ele imediatamente se levantou, tira da minha mão. Tira. Botou na mesa. Óbvio, óbvio. Esse processo ainda mercantilista ele não aprendeu, né? E aí, para eu comprar de verdade, a gente teve que dar uma volta nele depois, né? Porque é meu, eu que fiz, tá tão bonitinho aqui, tudo. Olha a rotina, olha a arrumação. E o que você faz? Na frente dele, você vai, não, é meu. Deixa ele se distrair lá, depois deixa para a Berenice, depois me traz um negocinho que eu queria, né? Até para mostrar. Ok? Incluir a criança na realização de atividades. Então, a gente pode o tempo todo incluir as crianças. Aqui, por exemplo, olha, isso aqui é uma passagem de Jesus. Qual é, hein? O paralítico. Olha lá, o paralítico. Ele pode, sim, botar, são bonequinhos, né? Pode fazer a roupinha, pode ajudar de alguma forma, ele pode ajudar. E incluir mesmo, né? Se não se interessar, não faz mal. Mas traz para ver, bota junto com todo mundo, ok? Então ele pode gostar disso. São atividades que nós fazemos normalmente na evangelização. O mundo espiritual, o mundo... Não, ao contrário. O mundo material, o mundo espiritual. Com os bonequinhos, a gente pode fazer em Playmobil. Aqui dá para fazer em Playmobil, lá a gente tem aqueles bonequinhos que põem em bolo, que parece campo de futebol, parece os jogadores, desse tamanhozinho aqui. Ele pode ajudar a fazer, ele pode estar aqui de alguma forma fazendo alguma coisa, nem que seja picando a graminha, fazendo alguma coisinha, mas integra. Se ele não quiser fazer junto com todo mundo, bota no cantinho para fazer. Mas na hora que trouxer o trabalho dele, ele vai se sentir incluído. Jogos com ajuda, né? Incluir em jogos, incluir em brincadeiras. Ou simplesmente deixar, desde que ele queira, vai brincar também, na hora que estiver todo mundo brincando, do jeitinho dele. Né? Entendendo letra de música, isso a gente tem feito muito. Cantar ou plastificado ou na tela, e ele vai passando o dedinho, que é uma forma de aprender a reconhecer a relação da palavra com a imagem, né? Então, às vezes as melodias são muito simples, melodia do Terezinha de Jesus, o cravo brigou com a rosa, a melodia. E vai cantando, né? Leilão de jardim, quem compra, nananana. E aí ele vai passando o dedinho. É nessa hora que eu disse que a Peppa foi ajudando a passar o dedinho, né? E pequenas atividades coletivas, isso tudo aqui pode ser feito. Por quê? É muito importante falar de Jesus. É muito importante para esses espíritos que a gente, se eles são espíritos mais evoluídos, vão amar. Se são espíritos que ainda estão no meio do caminho, como todos nós, eles
precisam conhecer Jesus. Então, eu sugiro todas essas atividades. De alguma forma, tem tarefa que ele pode fazer. Então, a carpintaria de José, por exemplo, ali o anterior era nascimento, né? O nascimento de Jesus são coisas pequenininhas. Aquilo ali é palito de picolé. E o bonequinho é desse tamanho. Carpintaria, Jesus andando sobre as águas. Então, você vai... Ele pode botar roupinha aqui nos bonecos, nos discípulos. Ele pode, de alguma forma, ajudar. As bodas de Caná com tanto detalhe. Aqui, ó, Jesus, o casamento, Jesus aqui com as águas, ok? É tão fácil para eles fazer as coisinhas da última ceia. Será que ele não pode fazer? Pode. Então inclua a criança, vai falando de Jesus, vai contando as coisas e vai incluindo, porque isso é fundamental, né? A diversidade de ambiente, de atividade, você tem que variar muito. Um dia está lá fora, um dia está aqui dentro, se tiver condição. Faz uma atividade mais cantada, faz uma atividade mais manual, né? Para ajudar a coisa da tal da rotina. Para trabalhar um pouco a flexibilidade. Uma das nossas crianças, ele vai guardando tudo, vai guardando tudo, vai guardando tudo. Então, o que se faz? Deixa mais desarrumado. Vai deixando mais desarrumado para ele se adaptar também, que nem sempre as coisas podem estar todas no lugar. Então, no dia dele, já tem um bocado de coisa fora das caixas, mesmo que não vá utilizar, porque também é uma forma de ajudar, né? A socialização, favorecida também dessa forma, e os próprios colegas servem de modelo. É muito bom ter colega, não importa o tipo de atividade. Eles se identificam mais com as outras crianças do que conosco. Isso sem dúvida. Deixa a criança com criança, desde que não tenha bullying, desde que você preparou a criança, que vai servindo de modelo, gente. Qual a idade que a senhora poderia recomendar para as crianças começarem a escola? Sejam elas autistas, desculpa, não autistas, sejam elas com essas bênçãs, que ela venha ou não. A gente chama de anjo azul, né? Os anjos azuis. Eu acho que sempre cedo, como ela falou, cedo. Se você tem condição, vai levando desde cedo. Hoje a gente trabalha até com bebê, né? Não precisa esperar, porque você pode reverter uma série de situações desde que você comece cedo. Porque eles aprendem, gente, eles aprendem muito, né? Então, aqui, essa mensagem, né? Que o envolvimento dos educadores e demais membros do Centro Espírita com a família, apoiem a família, entendam a família. E se por acaso essa família, me desculpe, for muito enjoada, já tiver de mau humor, se essa mãe já estiver muito exigente, entendam, o mundo só disse não para ela. Talvez a última esperança dela seja o Centro Espírita. Então tenhamos paciência, né? Vamos entender a dor dessa criatura, vamos entender o sofrimento dela, ok? E sempre de mão dada, todo mundo junto. E a gente quer quase terminar, porque eu não estou terminando ainda, falando da Temple Grandin. Conhece? Quem ela é? PhD, professora universitária, bióloga conhecida, oradora, aqui inclusive foi no TED, né? E ela diz essa frase lapidar: o mundo precisa de todos os tipos de inteligência. Então agora, queridos, eu tenho uma tarefinha para vocês, bem rápida, que seria o seguinte: vamos sentar, sem desarrumar muito, né? Tentar levar uma conversinha rápida de o que o centro pode fazer para incluir. O que a gente pode fazer no centro de vocês e, sobretudo, os jovens? Tem alguma coisa em termos de tecnologia assistiva? Tem alguma coisa que dá para chamar os jovens para ajudar? Vamos fazer uma tarefinha em 15 minutos? Vamos conversar aí entre vocês, um cochicho aí entre vocês? O que o centro pode fazer para ajudar? Infelizmente não. O tema é muito vasto, é muito complexo. A gente deu umas pinceladas, né? E eu não vou ter tempo de trazer de volta as conversas de vocês,
porque eu entendo que os grupos, inclusive, foram bem grandes, eu acredito que tenha sido bem debatido, ou pelo menos algumas sugestões tenham surgido. Eu gostaria de trazer 2 assuntos só. Um é a questão da mediação, que sempre me perguntam, né? Se você tem condição de ter um mediador, é bom. Dependendo, inclusive, do grau de severidade, o que é o mediador? É aquela pessoa que vai ajudar a criança, nós vimos aqui, né? Aquele que ajuda numa cadeira de roda, aquele que ajuda para fazer alguma coisa, que vai interagir mais diretamente com a criança, sem excluí-la. Não é pegar o mediador e botar lá no canto com ele, não. Fazendo atividade e tal. E outra coisa importante, se for possível, eu sei o que é ser evangelizador quando a gente está em plena atividade, ou na universidade, ou fazendo seu mestrado, fazendo seu doutorado, ou você ter sua profissão, ter que dar conta, e ainda fazer plano de aula. Então, quando eu me pergunto sobre plano de aula, eu digo, faço o mais simples possível. Agora, existe o tal do plano de ensino individualizado, o PEI. O que é isso? Se você puder, faça, pelo menos estabelecendo metas. Com o mesmo conteúdo, o que ele pode fazer? Então, se você tiver condição, se na sua equipe tiver mais pessoas que possam ajudar, façam, que é bom, e avalie, porque aí você vai ver o sucesso. Você vai ver o seguinte, na hora que você traçou alguns objetivos para ele, na hora que você estabeleceu algumas metas, se as metas forem verdadeiras, você vai ficar muito feliz de ver, olha, ele conseguiu. Talvez ele não tenha feito tudo que eu quisesse, mas ele atingiu 80% daquilo que eu queria, dentro do conteúdo da turma, dentro daquelas mesmas coisas que eles estavam fazendo. Okay? E, para terminar, eu acredito que vocês tenham visto esse slide, que está fazendo o maior sucesso na internet agora. Viram? Primeiro dia de aula, o garoto lourinho, autista, com certeza muito apavoradinho, o que é isso, que lugar é esse, como é que isso é, e aí o amiguinho não, que nem era amigo, né? Mas é uma criança que já vem desenvolvendo isso dentro dele. Com certeza, vai lá e segura na mãozinha dele. Eu acho que essa foto diz tudo em termos de sentimento e resume tudo que eu queria falar para vocês. Porque o sentimento dele, obrigada, querido, obrigada. É a mão estendida, não importa. Se eu conheço, se eu não conheço, é empático, ele foi empático, é empatia. Esse está olhando com os olhos de Jesus, com certeza. Muito obrigada e a gente se vê amanhã. Muito obrigada. Obrigada.